Josué, capítulo 2, versículo 4 e 5. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Versículo 5. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles depressa, porque vós os alcançareis. Louve o Senhor. Aleluia. Eli Josué, capítulo 2, versículo 4 e 6. Do tradução do João Ferreira da Almeida. Louve o Senhor. Aleluia. Qual a mulher que estamos falando aqui? Raabe. Essa mulher era uma mulher prostituta. E a gente sabe que prostituta não é uma profissão aceita perante Deus. A gente sabe que prostituição é uma profissão que não é bom. Quando a pessoa está envolvida num ato de prostituição, a gente já vê que essa pessoa é uma pessoa já não vale mais nada. Não tem mais retorno. Pessoa que não conhece Deus, pessoa que não vale para Deus. Mas o que vamos aprender na vida dessa mulher? No dia que essa mulher viu os homens de Deus, no dia que ela viu os homens de Deus, ela largou tudo que é prostituição na vida dela. Ela largou tudo, vida que ela já vivia, que estava errado. E começou a seguir os povos de Deus. Essa mulher Raabe, ela é uma mulher inteligente, mulher forte. Porque pelas coisas que ele fez, você vê que a inteligência dele está lá. Pelas coisas que ela fez, você vê que a força dela está lá. Mas o que vamos aprender nessa história do Raabe pessoa que está errado, pode ter errado hoje, se a pessoa seja uma pessoa prostituta hoje, uma pessoa ladrão hoje, uma pessoa mentirosa hoje. Mas no dia que essa pessoa vai encontrar com a palavra de Deus, essa pessoa ainda vai continuar nessa vida que já vivia antes. Ou vai mudar e voltar para seguir a Deus. Esse que é o problema. Pessoa prostituta pode vir para a igreja, ladrão pode vir para a igreja, o pessoa mentiroso pode vir para a igreja, o pessoa que faz 171 pode vir para a igreja, tudo pode vir. Só que a diferença, quando a pessoa vir para a igreja, a pessoa vai continuar naquele vida errado que já vivia. Ou vai mudar e começar a fazer as coisas conforme Deus quer. Essa mulher lá no Jericó, Deus já falou para o povo de Israel: vocês vão destruir todos o mundo no Jericó. O Jericó é para destruir todos. E ainda vai ver que no Jericó, Deus falou, até no começo do pequeno, até no maior, até animais, nada presta lá. Tudo do Jericó vai ter que ser demolido, destruído. Porque o pecado que está na cidade de Jericó já está muito, que não, nada prestou mais lá no Jericó. Mas essa mulher é uma mulher de Deus. Por mais que ele era prostituta, Deus que vê dentro da pessoa, viu dentro dessa mulher, que ele é de Deus. Que ele é de Deus. Então, quando você está aí vivendo sua vida e vê uma pessoa que está na vida de prostituição e ficar, essa mulher é ruim, essa mulher está vivendo vida errada. E você não sabe o que essa pessoa é realmente. Deus viu que realmente dentro do Jericó tem uma filha que é Raabe, uma prostituta. E pela atitude dele, você viu que ela realmente é de Deus. Porque ela poderia falar para os homens que entrou para ele que eles vão ter que cometer fornicação com ela. Mas ela não. Ela, quando viu o povo de Deus, ela começou a querer a salvação. Quando ela viu o povo de Deus, ela começou a buscar ser salvo pela Deus. Ser salvo. Ela esqueceu tudo. Ela fechou as pernas dela para a prostituição. E começou a buscar a salvação dele. E isso que é correto. Isso que é correto. Quando o Raabe pegou esses homens espiais, pegou eles escondeu bem em cima da casa dele.
O rei mandou, vai lá buscar esses, que eles vieram para espiar nossa terra. Chegou, o Rabi fala, não tem ninguém, eles entraram aqui, mas eu não sei para onde foram. Já saíram, corre atrás deles que você vai encontrar. Você viu a inteligência dela, como ela enganou esse povo que o rei mandou para ela. Falou para eles, corre atrás deles, que você ainda vai encontrar eles. Ainda que ela deixou os homens bem escondidos na casa dela. Ela mentiu? Não. Porque Satanás não precisa ser falado a verdade. Se ela tivesse falado, eu deixei os homens escondidos em cima da minha casa. Realmente, o rei do Jericó vai pegar esses 2 homens e vai matar. E o sangue desses 2 homens vai ficar na cabeça do Raabe. Então, essa mulher, a força dele, porque ela desceu esses 2 homens pela janela dela. Imagina, eles seguraram na corda. Eles seguraram na corda e ela desceu eles na corda. Isso mostra a força que essa mulher tem também. Então, quando a pessoa está errada, vivendo a vida errada, não é problema que você está vivendo errado hoje. O problema é quando você conhecer a palavra de Deus, você vai continuar nessa vida que é errado. Quando você conhecer a palavra de Deus, você vai continuar vivendo naquele pecado que você já vivia antes. Deus não quer que a gente continue vivendo no pecado. Homossexual pode vir na igreja? Pode sim. Só que não é para vir na igreja e permanecer homossexualismo. A pessoa que comete adultério pode vir na igreja? Pode sim. Mas não é para entrar na igreja e continuar vivendo aquele vida de adultério, aquele vida de fornicação que está errado. Então, pessoa pecador pode vir na igreja sim. Mas vir na igreja para fazer o quê? Para mudar. Para mudar. Ouve a palavra de Deus e muda. E começa a viver a vida correta. E começa a seguir Deus do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus quer. Tem pessoa que está na igreja hoje, mas continua em todos os atos errados. Continua cometendo fornicação, continua cometendo pecado, continua na vida de ladrão, continua tudo erro essas pessoas cometem. Aí que está errado. Aí que está errado. Está errado nesse jeito. Vem para Deus e muda. Sai de todas as vidas erradas que você já estava vivendo antes. E começa a viver correta perante Deus. Deus nunca manda ninguém embora. Deus, no livro de Isaías, falou que a mão dele não está curta para nós resgatar da nossa situação ruim. Nem o ouvido dele fechado para ouvir a nossa oração, mas os nossos pecados. Que nos faz ser longe dele. Então, esses pecados, para vir perante Deus, temos que tirar. Não adianta encher a igreja com pessoas. Encher a igreja com tanta pessoa na igreja, mas tanta pessoa na igreja, que quando vem para escolher, não vai nem dar para escolher nem 5 que se prestam. Tem que encher pessoas na igreja, que sejam pessoas que prestam. Que pessoas que vão estar para a salvação. Que pessoa que vai... Olha Jericó inteiro, uma cidade. Só uma pessoa foi salva, Raabe. Olha o mundo inteiro, quando estava o mundo inteiro, só Noé e sua família foi salva. Então a gente tem que olhar nisso. Tudo vida que você está vivendo aqui, vem para Cristo. Vem para Jesus. E larga tudo esses vidas erradas, porque na vida errada a gente não ganha nada nisso. Pessoa que está no bares divertindo, está no boate divertindo, pensa que está divertindo, não está divertindo. É quando você vir na presença de Deus que você vai ver o real divertimento. Você vai divertir muito bem melhor na presença de Deus do que no mundo. O mundo não dá diversão. Ele dá doença, dá tristeza. A pessoa pensa que bebendo cerveja vai tirar aquela tristeza que ele tem. Não vai tirar. Você pode esquecer essa tristeza por um momento. Mas quando deixar de bebida, tudo tristeza volta de novo. Mas quando Deus vem na sua vida e tira essa tristeza, ele nunca voltará de novo. Então, gente, entra, vem perante Deus e muda o seu jeito errado e começa a viver bem. Como essa mulher que a gente viu aqui, vivia errado, mas quando vi o povo de Deus, ela mudou totalmente e começou a seguir o povo de Deus. Que Deus nos abençoe e abençoe essa palavra, em nome de Jesus. Amém.